HQs, até que enfim chegamos à segunda parte das grandes sagas DC. Desculpem a demora, mas vamos começar aqui apresentando essas grandes sagas. Lembrando que algumas ficam numa espécie de zona cinzenta, onde não dá para definir exatamente se seria uma grande saga ou se seria algo mais relativo e restrito a um determinado personagem. Tentei usar dados objetivos, mas um tanto subjetivos, para elaborar essa lista. Começando pela primeira grande saga dessa segunda parte, DC 1 milhão. No ano de 1998, o Grant Morrison escreve essa grande saga, mas que não teve grande repercussão, pelo menos dentro da cronologia DC. Temos um Superman que viveu durante milênios dentro do Sol e se torna hiper mega poderoso. Vamos ver aqui, ó, DC 1 milhão, olha esse ônibus aqui, que eu tenho, gringo, obviamente, que compila todas as repercussões dessa saga nos títulos mensais, nos especiais e, obviamente, a minissérie principal. Aqui eu vou mencionar o que saiu no Brasil. Foi uma minissérie em 4 partes, formatinho pela editora Abril Jovem. Em 1999 temos Dia do Julgamento, que vai tratar do Espectro. Ele que tinha como hospedeiro o Jim Corrigan, um ex-detetive, e agora ele vai colocar o Hal Jordan, sim, o Lanterna Verde Hal Jordan, que foi o Parallax, para se tornar o novo hospedeiro do Espectro. Uma série escrita pelo Jeff Jones. Aqui no Brasil ela saiu em Superman Premium 10/14, aquele formato mais luxuoso pela editora Abril Jovem. Mundos em Guerra chega em 2001. Galera, essa mega saga que envolveu praticamente todo o universo DC para enfrentar a grande ameaça do Imperiex. Esse ser mega poderoso que tem fontes de antimatéria também. O Superman precisa usar do Boost Solar, que é aquele upgrade que ele sofre quando ele vai no Sol, recarregando suas energias para poder combater esse vilão. É uma saga interessante, foi a última saga que saiu publicada pela editora Abril Jovem. Aqui no Brasil ela saiu em Mundos em Guerra Especial 1 e 2, num formatão maior do que o formato americano. Em Superman 1/3, um formatinho que a editora Abril começou a lançar logo após a série Heróis Premium. Liga da Justiça 1/3 também, Defensores 1/3, Batman 1/3 e Bat Squad 1/3. Crise de Identidade chega no ano de 2004. Esse material aqui, tidos por muitos como a maior saga já feita nos quadrinhos envolvendo Marvel e DC. Realmente, em termos de elaboração e complexidade de trama, na minha opinião, é a melhor saga já escrita pelo Brad Meltzer. Galera, nessa saga nós temos a morte da Sui, esposa do Homem Elástico. Acontece que tem muita coisa envolvida nessa morte, além do fato de que revelações do passado sujo ali dos heróis que compõem a Liga da Justiça começam a vir à tona. Outros vilões surgem na história, negocinho de apagar mente, vocês já viram isso aí nos Illuminatis, mas teve antes, agora, em Crise de Identidade, a DC fez uma abordagem anterior à Marvel com relação a essa coisa de apagar a mente do herói para ele não saber o que está rolando. Galera, uma publicação sensacional, fica a dica desse material para vocês. Aqui no Brasil ela será uma minissérie em 7 partes pela editora Panini Comics, e também nesse encadernado que eu tenho e consegui achar. Salvo engano, vai sair também pela editora Eagle Moss nas Graphic Novels DC. No ano de 2005 temos Crise Infinita, continuação de Crise nas Infinitas Terras. Se vocês acompanharam a resenha que eu fiz da edição definitiva lançada pela editora Panini, vão se lembrar que eu mencionei que alguns personagens como o Alex Luthor Jr., o Superman da Terra 2, o Superboy, pré-crise, a Lois Lane ficaram numa espécie de limbo ali, uma brecha no espaço-tempo, e estavam acompanhando o que estava acontecendo na Terra convencional da DC. Acontece que eles acharam que estava tendo muita corrupção, que a Terra não estava indo pelo caminho do heroísmo. Eles resolvem quebrar a barreira do espaço-tempo. O Superboy, muito poderoso, pré-crise, ele movimentava planetas como se não fosse nada, e querem colocar na Terra normal da DC a Terra que eles viviam, né, com aquele ideal de heroísmo. Mas eles acabam extrapolando um pouco as coisas. O Superboy acaba se tornando o grande vilão dessa saga. É uma saga que particularmente eu gosto, ainda que não seja exatamente espetacular. Tem os desenhos do Phil Jimenez, muito semelhantes aos desenhos do George Pérez.
Aqui no Brasil, ela saiu no encadernado pela editora Panini Comics, também saiu em minissérie. Teve Contagem para Crise Infinita, que é toda relacionada a essa mega saga Crise Infinita, como Projeto Omak, Guerra Taganar e Vilões Unidos. Porra, essa moto me ferrou. Lembrando que Crise Final trouxe de volta as 52 terras do universo DC, ampliou a ideia de multiverso novamente. No ano de 2006 e 2007 nós temos 52, uma série semanal em 52 edições. Foi uma novidade publicar semanalmente essa saga. Não sei se é exatamente uma saga, ela veio para preencher determinadas brechas, lacunas deixadas após as consequências de Crise Infinita ali com o Superboy malvadão. Uma série escrita por grandes escritores como Grant Morrison, Jeff Jones, Greg Rucka, Mark Waid, e ela é realmente sensacional. Durante um determinado período, o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman, a Trindade, acaba meio que se aposentando, deixando o heroísmo um pouco de lado, o que abre espaço para um avanço de um ano, e 52 vai contar o que aconteceu durante esse um ano com os outros personagens da editora. Então tem um foco muito grande no Adão Negro, no Lobo, no Homem Elástico, no Gladiador Dourado, na René Montoya. É uma série sensacional, muito boa mesmo. Aqui no Brasil ela saiu em 13 edições pela editora Panini Comics. Guerra dos Anéis sai no ano de 2007 e tem um foco nos Lanternas Verdes terrestres, eles que vão combater os Lanternas Amarelos liderados pelo Sinestro, ele que quer colocar o medo como algo universal. Obviamente terá a oposição dos Lanternas Verdes, série escrita por Jeff Jones e também pelo Dave Gibbons, o mesmo desenhista de Watchmen. Lembrando que essa série teve por base um conto do Alan Moore no ano de 1986, Contos da Tropa dos Lanternas Verdes. Aqui no Brasil ela saiu dentro das mensais da editora Panini, as mensais do Lanterna Verde, mas ganhou encadernados recentes em 2 volumes. Em 2008 temos Crise Final, a famigerada saga escrita pelo Grant Morrison, onde o mal prevaleceu sobre o bem, né? Apocalipse venceu Nova Gênese. Galera, uma trama que o Grant Morrison fez todo um trabalho de pesquisa, usando várias histórias dentro da cronologia DC, histórias bem antigas, mas que no final das contas deixou muito a desejar. Ela faz referências a diversas publicações que aconteceram anteriormente, referências às próprias publicações do Grant Morrison, e talvez nem todo mundo tenha saco para ficar pesquisando e achando o que o Grant Morrison queria dizer dentro dessa história. Lembrando que essa saga levou à morte do Batman, ou pelo menos uma morte entre aspas. É uma saga que teve uma grande crítica negativa, não só por parte dos leitores, como também pela crítica especializada. Aqui no Brasil ela saiu em minissérie, mas depois ganhou um encadernado pela editora Panini Comics. Lembrando também que teve Contagem para a Crise Final, que inclusive contradiz o que o Morrison mostrou em Crise Final. Foi um balaio total essa publicação. Noite Final chega em 2009 pelas mãos do Jeff Jones e do brasileiro Ivan Reis, com um foco na tropa dos Lanternas Negros. Ele, Necron, o líder dessa tropa, que é capaz de ressuscitar os mortos, ele também é conhecido como Mão Negra. Então os heróis terão que lidar com o saudosismo, com a tristeza, porque muitos personagens que voltam à vida já são falecidos e parentes ou que têm alguma afinidade com os heróis DC. Obviamente, uma saga que teve uma grande repercussão no universo DC e ela foi bem aclamada pela crítica. Aqui no Brasil, ela saiu numa minissérie em 9 partes e a Panini está programando um encadernado para essa publicação também. Dia Mais Claro chega em 2010 novamente pelas mãos do Jeff Jones. Ele que vai abordar essa saga, não sei se dá para dizer se é exatamente uma saga ou uma fase dentro do universo DC, onde 12 heróis e vilões são selecionados pela luz da vida para ter uma nova chance. Tem um foco muito grande no Desafiador, aquele herói que habita as pessoas, né? Ele encarna nas pessoas e vai mostrar um pouco mais desse personagem e o que está relacionado a esses 12 personagens, vilões e heróis. É uma saga que foi publicada no Brasil, saga entre aspas, né? Foi publicada no Brasil em 13 edições pela editora Panini Comics.
No ano de 2011 nós temos Ponto de Ignição Flashpoint, uma história que começa com Barry Allen, o antigo Flash lá da Crise das Infinitas Terras, ele que está numa terra paralela, a sua mãe ainda está viva, mas essa terra está para entrar em colapso devido à guerra entre os Atlantes e as Amazonas. A DC aproveitou essa saga para dar um reboot na sua cronologia e deu início aos Novos 52. Essa publicação saiu no Brasil em 5 partes, tirando que teve alguns especiais e consequência dentro das mensais dos personagens. 5 partes pela editora Panini Comics. Guerra da Trindade chega no ano de 2013 e seria talvez a grande saga do ano de 2013, mas a gente pode considerar como um prólogo para a vilania eterna. Nessa saga nós temos o Superman tentando fechar a caixa de Pandora para aprisionar os pecados. Só que ele acaba surtando e mata um novo recruta da Liga da Justiça, o Dr. Luz. Obviamente, a Liga da Justiça tradicional e a Liga da Justiça sombria, elas vão entrar em confronto. Essa publicação saiu no Brasil na mensal Constantine 3 e 4 e Liga da Justiça 22, 23 e 24 da editora Panini Comics. Ainda no ano de 2013, devido às consequências de Guerra na Trindade, Liga da Justiça enfraquecida, desarticulada, o Sindicato do Crime da Terra 3 vem para a Terra tradicional da DC, vence os super-heróis, aprisiona eles e acabam se tornando soberanos do planeta. Lex Luthor não está nem um pouco feliz com isso. Teria o mal vencido o bem? Não. Lex Luthor vai liderar uma equipe de heróis e de vilões, como o Adão Negro, o Batman, a Mulher Gato, entre outros personagens, para poder combater o Sindicato do Crime e libertar os super-heróis que estão aprisionados. Publicação que saiu aqui no Brasil em 7 partes pela editora Panini Comics. No ano de 2014 e 2015 nós temos Fim dos Tempos, Future's End, que saiu semanalmente lá nos Estados Unidos em 48 partes. Conta a história do Irmão Olho, que é um satélite criado pelo Batman e o Senhor Incrível, que na verdade devia ajudar a proteger a Terra, mas acaba surtando, assimilando diversos heróis, tudo vinculado aos Omax, né? Eles se tornam robôs, ciborgues. Então diversos personagens são dominados pelo Irmão Olho. E o Batman, Bruce Wayne, já no futuro, vendo toda essa situação, ele programa uma viagem no tempo para poder chegar no ponto exato em que o Irmão Olho acaba se revoltando com os seus criadores, com a própria Terra, e passa a dominá-la. Acontece que ele sofre um ataque e o Terry, que é o Batman do futuro, do desenho animado, ele que vai no lugar do Bruce Wayne, só que ele chega atrasado. E terão várias histórias paralelas, com o foco em destruir o Irmão Olho, mas é uma saga que já teve resenha aqui no canal, ela é uma saga que não tem fim, vai continuar na revista do Batman do Futuro, uma nova mensal da DC Comics, e também em Convergência, tem a participação inclusive do Brainiac. Aqui no Brasil, ela saiu numa minissérie em 10 edições, e também teve vários especiais com capas muito legais. Eu fiz 2 especiais de Fim dos Tempos, dá uma olhada aqui no canal, uma publicação bem bacana da editora Panini Comics, ainda que essa saga seja... Para finalizar, no ano de 2015 nós temos Convergência, que tem resquícios ali de Fim dos Tempos, com o Brainiac selecionando diversos heróis das mais variadas linhas temporais, inclusive alguns que há muito tempo não eram vistos, para se confrontarem. Uma homenagem aos mais diversos personagens e fases da editora DC Comics. Ao final de Convergência nós temos DCU, que seria uma nova fase da editora DC Comics. Convergência sairá no Brasil em 2 edições, mas terá vários especiais vinculados aos personagens Batman, Superman, Gavião Arqueiro, Sociedade da Justiça da América, Liga da Justiça, enfim, publicações que vão sair pela editora Panini Comics. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês se inscrevam aqui no canal, ajudem a compartilhar o Central HQs aí, para quem é fã de quadrinhos. Ficamos até a próxima. Fui!